nome é Carlos Ono e irei falar novamente, dando continuidade nas palestras sobre loja virtual, nas apresentações de como montar uma loja virtual, um site. E o que é orçamento para loja virtual? Aprenda a montar seus cenários. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto? É um assunto que eu domino, só que as pessoas são visuais, elas não são só auditivas, tá? Deixa eu ligar aqui o meu temporizador para ir monitorando também o tempo e não passar muito, tá? Da hora. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, porque é uma dor das pessoas que vivem querendo ter uma loja virtual, e aí eu comecei com a palestra zero, para não, em si, orientar errado. As pessoas que começam errado, depois não sabem por que começaram errado. E aí eu fui fazendo várias apresentações, pegando os insights em si da minha vivência, do meu know-how, com pessoas que sabem muito mais que eu, com pessoas que sabem muito menos que eu e com pessoas que sabem tanto quanto eu, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu abrir a apresentação, alternar entre as telas. O que é orçamento para a loja virtual? Aprenda a montar seus cenários. Bom, a grande maioria me pergunta, Carlos Ono, quanto custa para fazer uma loja virtual? Aí eu penso. Antes eu pensava muito, né? Eu falei, cara, como eu vou explicar tudo isso em uma simples resposta fechada? Tanto. Tá, vou fazer um chute. Quem faz um chute é porque está desesperado para vender para você. Com base em que ele fez esse valor? É igual uma obra, prestação de serviço. É igual eu perguntar, quanto custa para montar uma casa para mim? O cara vai ter que fazer várias perguntas. A casa onde? Qual o terreno? Qual o tamanho da casa? Ah, qual a verba? A mesma coisa que falar quanto que custa para montar um muro de 10 por 20. Eu vou perguntar várias coisas que eu vou falar aqui na palestra, tá? Eu resolvi fazer uma apresentação para criar analogias de orientação para as pessoas entenderem. Aí eu no útil ao agradável, porque clientes que há anos também não entenderam isso e agora entende. E clientes que podem vir, futuros clientes que são leads, que não me conhecem, que depois começam a me conhecer, viram prospects, que agora eu tenho contato com eles em si. Mas eles não consumiram nenhum real de mim. Eles querem a informação, porque eles estão cotando no mercado. E não sabe dessas informações, aí eu venho para elucidar. Porque tem gente que às vezes cai no conto da sereia, né? Silvano, um orientador lá do Sebrae, Zona Norte, sempre fala. Conto da sereia. Tem que ficar esperto com isso, porque o pessoal conta um conto da sereia, onde as pessoas entram e caem legal nesses contos da sereia. Vendem e quer só lucrar. Então, todo tipo de negociação, aprendi com o professor Genghini na pós-graduação, o professor Fábio Schoas também, ambos lá da Unip. São 5 tipos de negociações: ganha-ganha, ganha-perde, perde-ganha, perde-perde, nada acontece. Qual é o cenário na negociação da venda ou da compra que você está fazendo? Você já começa por aí. O cara está querendo fazer o ganha-ganha, ou ele só quer ganhar e eu tenho que perder? Ou eu vou perder e ele vai ganhar? Qual é o sentimento gerado? Ou os dois perdem na negociação? Ou nada acontece? A todo momento estamos negociando, gente. A todo momento. Então, quando nós aprendemos a entender e fazer perguntas inteligentes, nós chegamos nos cenários e de perguntas que a pessoa não tem a resposta para tudo.
mas elas têm as perguntas inteligentes que fazem com que as pessoas pensem e falem, cara, faz sentido. Aí eu pergunto, faz sentido isso para você? Eu fazer uma apresentação dessa, que eu não sei qual a idade, qual é o público que vai verificar. Quando eu estou vendo, estou conversando, sei as pessoas que estão vendo. Mas quando eu estou fazendo um vídeo, que às vezes é o que me pedem, e se me pedem e eu não faço, eu não estou entregando para o mercado uma coisa que eu sei. Então, eu faço e eu colho os resultados. Tem gente que não faz. Me pediram para fazer? Estou aqui fazendo. Meg me pediu? Estou aqui fazendo. Beleza? William, estou aqui fazendo. O que é orçamento para loja virtual? Aprenda a montar seus cenários. Vamos lá. Orçamento para loja virtual é diferente de orçamento para pastel. Fritou, está pronto. Cara, que grosso você. Tipo assim, dá vontade de falar, cara, não é pastel, fritou, está pronto. Mas dá vontade de falar. Por quê? Na jornada da compra do pastel, tem lá o pastel. Ó, deu fome agora. Ó, um pastelzinho bem feito, de carne, né? Cardápio, ó. Pastel de queijo de frango, o especial. Aqui tá os recheios, material para fazer o pastel, pasteleira, né? Olha eu usando a muleta aqui. Quando fala japonês, sempre tem o né. Então, português tem que parar de falar o né. Muleta de linguagem. No pedido do pastel, é desnecessário querer saber como faz a massa do pastel. Faz sentido. É desnecessário querer saber como faz o recheio do pastel. É desnecessário fazer um curso de pasteleiro. É desnecessário querer saber tudo o que precisa para fabricar o pastel. É desnecessário querer saber o procedimento operacional do pasteleiro. Você só precisa escolher o sabor ou sabores de sua preferência, quantidades, saber o preço, fazer o pedido, pagar e receber o produto pastel ou pastéis. Faz sentido para você? Por que eu estou falando isso? Eu estou fazendo uma analogia para a pessoa entender como se monta um cenário de uma loja virtual. O orçamento para a loja virtual é semelhante a uma obra com o pedreiro e o pintor e o encanador e o eletricista. Quando fazemos um muro, uma casa, uma laje, uma pintura, um encanamento, a parte elétrica, uma manutenção técnica, enfim, são serviços. Prestação de serviços, um trabalho realizado a título de aluguel de mão de obra física ou intelectual. Então, tem toda uma explicação aqui da prestação de serviço. Não é um produto físico. Está aqui. Está aqui. Não é uma caixa. Dá para pegar. Tem dimensões, tem largura, altura, peso. Então, criador real pode ou não ser mencionado publicamente com seus créditos de trabalho. E esse crédito não afeta seu estado ou condição legal. Por exemplo, a Microsoft empregou muitos programadores ao desenvolver um sistema operacional Windows, que tem os créditos dirigidos e creditados somente à corporação Microsoft. Por contraste, a Adobe System apresenta uma listagem de créditos onde constam muitos desenvolvedores do software Photoshop. Em ambos os casos, o software é de propriedade da empresa. De maneira semelhante, artigos em jornais e notícias cedem os créditos por escritos à equipe, roteiristas e ilustradores, que produziram uma história em quadrinhos de personagens tais como Batman ou Homem-Aranha, cedem os direitos para as editoras, e caso sejam republicados, essas mantêm os direitos autorais da obra. Tem a fonte do Wikipedia, tá? Então, são prestações de serviços, tá? Criação de site. Eu vou fazer um muro ou uma laje. Eu pergunto para a pessoa. Imagina que eu sou o pedreiro digital,
E aí eu já pergunto pelo material, porque a minha resposta sempre vai depender da sua. Quanto custa para fazer um site? Não é igual fazer um muro. Quanto custa para fazer um muro de 20 por 10 de altura? Eu vou perguntar em si. Tá, já que você me passou essas especificações, eu vou calcular. Quantidade de tijolo, bloco, cimento, areia, pedra, viga, ferro. Tenho dinheiro para isso? Material. Ah, não, ficou muito caro. Eu queria tudo isso, mas agora eu não quero mais. Tá bom. Metade. Corta o muro pela metade lá. Vamos fazer metade. Tenho dinheiro para isso? Não, não tenho, Carlos. Então você não tem dinheiro nem para o material, como você quer criar o site ou a loja virtual. Faço analogias assim, porque eu não consigo falar um preço de imediato quando o cara não tem nem noção de gestão de projetos, processos, pessoas, tarefas, aquelas perguntinhas: o que, por quê, onde, como, quanto, que deve ser feita para todo tipo de projeto, tá? Fazer um muro ou laje, digita depois 5W2H no Google, vai verificar. Eu passo por elas aqui depois para vocês, mas é igual um semelhante da prestação de serviço, ó, fazer uma obra. Tem site de vários valores. Imagina o site da TV Cultura, da Microsoft, o site da Dell, o site de uma advocacia especializada com diversos tipos de traduções de diversas línguas, que atende clientes internacionais com milhões de valores envolvidos nos casos. Não é um site qualquer. Um site do SBT, da Band, da Record. Tem muito material lá, muita mão de obra feita. Fazer um muro ou laje, tem lá areia fina, areia média, areia grossa, o tipo de ferro, o tipo de pedra, o cal. O brasileiro faz obra. Pergunta para o pedreiro faz uma estimativa, material, mão de obra dá tanto, dona. Ah, então beleza. Aí quando você faz um projeto para o site, então, não consigo ver, não sei, não está preparado às vezes para entender e entrar nesse mercado digital. Às vezes tem que arrumar o físico para depois ir para o digital. Às vezes está no digital, mas está torto, porque um sobrinho fez, um amigo fez, fizeram nas coxas, fizeram alugado, fizeram engessado, fizeram preso com corrente. Fazer um muro ou laje. Então aqui ó, tem um muro, tem as vigas. Todas as perguntas eu não consigo dar preço numa prestação de serviço, eu não calcular especificamente o que o cliente quer. Ah, o cliente quer isso. Será que o cliente sabe o que ele quer? Será que ele pensou? Porque tem cliente preguiçoso que não gosta de pensar ou não foi preparado para pensar em projetos, não é técnico, não é da área, ele só quer saber o valor. Mas como vamos dimensionar um valor? Ah, o site é 500, é 1.000, 2.000, é 5.000, é 10.000, é 20, é 15, é 25, é 100, é 500. Tem sites de vários valores, dependendo do projeto. Mesma coisa que uma obra, dependendo do tamanho da obra, ó quanto de material, quantos profissionais envolvidos. Por que eu fiz essa analogia? Porque tem muita gente que às vezes não tem essa noção de gerenciamento de projetos e processos e valores. Não sabe diferenciar preço de valor. O valor que vai receber por uma loja virtual bem feita, por um site bem feito. O tamanho do projeto, o material, lista de materiais de construção, ferramentas que é preciso para montar. Já os especialistas de cada área têm, tanto médico como enfermeiro, como eu na minha área digital, como você na sua área que está vendendo, não sei o que, de qual segmento, mas se for da área de vestuário é uma coisa, a área de alimentação é outra. São diversos os cenários. Ferramentas, e ferramenta não é material. É usada para trabalhar no material. Tá?
No pedido de loja virtual, é muito comum escutar: quanto custa para fazer uma loja virtual? Resposta: vai depender do tamanho do seu projeto ou obra. Ou seja, minha resposta sempre vai depender da sua. É por isto que esta apresentação elucida as pessoas a entenderem como é feita uma loja virtual. Assim conseguimos chegar num preço do qual depende do prospect, que é você, empresário, entender, para me ajudar a atender e a formar as suas custas no seu projeto de loja virtual. Tamanho do projeto da loja virtual, infraestrutura da loja virtual, quantidade de material para a loja virtual, mão de obra para criar a loja virtual, recheio da loja virtual, manutenção de conteúdo, pilotagem da loja virtual, manutenção técnica da loja virtual. Olha quanta coisa, cara. Olha quanta coisa. E aí eu vou indo, ó. Analogias. Tamanho do projeto, loja virtual. Criar uma casa nesse cenário, cenário 1, vou criar uma casa. Nesse cenário 2, vou criar uma casa nesse cenário 3. Caraca! Mesma coisa. Não estou desmerecendo ninguém, só estou fazendo analogias de projetos e custas. O que eu vou gastar, ou seja, investir nesse imóvel de uma casa de milionários, bilionários, trilionários, não é a mesma coisa que eu vou gastar numa casa de cenário 2 para montar, classe média, e eu talvez na favela, com muita pouca grana, mas também construo, tá? Temos esses cenários, então temos que saber. Em todos os projetos eu tenho que saber o tamanho da obra, a verba, quanto de material eu vou utilizar, o que o arquiteto me mandou, um projetista. Imagina que eu sou um médico digital, o cara do marketing digital, técnico, que eu sou especialista em 4 pilares em si, que eu tive contato um bom período e sempre estou estudando, então eu entendo de projetos. Dá para falar várias línguas, vou falar um pouco de japonês, um pouco de inglês, um pouco de português, vou falando com os fornecedores, vou entendendo de pessoas também, né? Infraestrutura da loja virtual. Não vou fazer uma loja virtual sem infraestrutura, depois cai. Eu tenho que fazer a base. Entra na elástica, na hospedagem elástica e inelástica. Tem gente que faz uma loja virtual numa hospedagem que não é feito para ela e ela quer ter resultado, quer ter velocidade, e não é condizente. E às vezes ela está mentindo para ela mesma. Ou ela não sabe pilotar o fluxo de caixa e entender que tem que investir naquilo para ela ter mais demanda, ou ela faz errado porque tem a mão fechada mesmo, mão de vaca, é desconfiada de tudo, e não faz, não deslancha, não cresce. Fica só se enganando. Ou contando história só para ela. São pessoas, cada um está num tempo, num período, cada um tem o seu momento. Infraestrutura da loja virtual, compara com o iceberg aqui, ó, igual o prédio. Embaixo é sempre maior. Se eu faço uma fundação legal, com tecnologias, com processadores, com uma hospedagem rápida pra caramba, com ferramentas que deixam a loja rápida, com ferramentas que otimizam o meu processo de compra, eu vou ouvir mais elogios dos meus clientes do que reclamações. E ainda se eu fizer uma boa publicidade, eu vou fazer mais vendas do que os meus concorrentes. Se eu atender bem o meu cliente, ele vai me indicar para outros e para outros e para outros, e eu estarei feliz e ele também. Agora, se você não faz com um cara da área, tu se lasca. Às vezes o cara só está pensando nele, só no bolso dele, você que se lasque. Então, a infraestrutura da loja virtual eu comparo com as obras, tá? Deixa eu pôr um pouquinho aqui para cima. Infraestrutura da loja virtual, com iceberg. Quantidade de material para a loja virtual. Opa, vamos falar um pouquinho. Como num jogo de videogame, loja virtual, quanto mais tempo jogando eu comprando armas, poderes e adquirindo forças,
módulos e plugins para enfrentar o adversário, mercado das lojas virtuais, mais forte você será em sua loja virtual. Pré-requisitos: tempo, tempo e tempo. Escutar mais que ouvir. Aprender a aprender e desaprender. Entendimento dos módulos e plugins da loja virtual. Aprendizado das regras do jogo. Pode parecer um pouco denso tudo isso, mas eu estou tentando ser o máximo possível não técnico, para que você entenda e faça as analogias, uma coisa leva a outra. Faz sentido isso para você? Às vezes a pessoa tem que dar play várias vezes no vídeo para entender o meu cenário de fazer-me entender, porque a minha responsabilidade é passar a informação correta e a sua é de entender essa informação, tá? Mão de obra para criar a loja virtual. Tenho aqui palestrando, tem um tempo essa foto aqui na minha pós-graduação de gestão de empresas, falando da inovação na empresa General Electric, tá? Ensinando as pessoas. Eu sempre gostei de ensinar e aprender, e vivo fazendo várias vezes, erro muitas vezes, mas para eliminar quase todas as objeções. Por isso que às vezes, quando tá no meu cenário e a pessoa também tá, ou não, sabe tanto mais que eu, ou para alguns outros cenários mais que eu, e eu para outros, mas nós se ajudamos. Tem pessoas que às vezes dá porrada em ponta de faca. É rígido, quebra, não sabe fazer, tipo nas artes marciais, uma modelagem legal para se adaptar aos clientes, entender as dores dos clientes, os golpes que elas estão levando da vida, ou dos projetos da vida dela, dos empreendedorismos de cada um. Então, saber ouvir, escutar e diferenciar tudo isso é uma arte, tá? Recheio da loja virtual, manutenção de conteúdo, tarefas do dono da loja virtual. Muita gente se lasca aqui. Ué, o cara não vai fazer tudo isso para mim? Não. O cadastro dos produtos serem vendidos dentro da loja virtual é o gerente, é o dono. Foto do produto, descrição, quantidade, tamanhos, preço, varejo, preço atacado, categorias, atributos, palavras-chave, é o SEO, para ser buscado nos mecanismos de buscas, criação de artes promocionais sazonais, criação de anúncios imã para atrair as pessoas para serem impactadas pelo produto e assim irem até o final do funil de vendas e comprarem. As pessoas em si, independente dos nichos e dos cenários, praticamente tem que entender hoje de marketing digital para se vender no mercado. Tem que entender um pouco de informática, de tecnologias. Loja virtual, essa demanda, vamos fazer a sua demanda. Especialistas das áreas em si. Pilotagem da loja virtual, gerente da loja virtual. Às vezes eu vejo os indicadores de algumas lojas, o cara reclama que não tem sucesso. Aí eu verifico lá, quanto que ele trabalhou em tempo? Pouco. Quantos produtos foram cadastrados? Poucos. Aí fica reclamando. Aí reclamar é clamar para o universo. Tira o R e o E, clamar mais no mesmo. Zero ação, zero resultado. Duas ações, dois resultados. Pô, o cara quer ter resultado 100% se ele só faz 2% de trabalho. Ah, mas não tenho tempo. O tempo da pessoa é o tempo de todos os demais habitantes do planeta Terra. Então, sugiro, leia livros de gestão do tempo. Faça cursos de como desenvolver o tempo, de como melhorar o seu tempo, de como procrastinar mesmo. Ou mesmo que tenha pouco tempo, então verifica se às vezes é mais fácil você delegar para uma outra pessoa. Mas faça. Entendeu? Fazer é melhor do que não fazer nada, entendeu? O feito é melhor que o perfeito. Perfeito demais, perfeito demais, perfeito demais, perfeito demais. E quando que ele parou para fazer? Estudei, fiz um curso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos cursos você tem
fazer para começar a pilotar o seu negócio? Ah, você já sabe? São 10, beleza, faça os 10. Para de ser tarefeiro, igual a professora do Empretec estava me falando. O pessoal vira tarefeiro, fica vítima das tarefas, não sabe delegar. Verifica as tarefas que não são urgentes nem importantes e que dá para delegar para quem precisa. Ah, o dono quer fazer tudo, quer estar a par de tudo, visão 360 graus de tudo e não tem visão 360 graus de nada. Imagina da loja virtual dele. Ah, os sócios não se entendem, também não sabem pilotar e tem aversão à tecnologia, ou uns não querem ou não tem tempo. E aí, alguém tem que tomar a iniciativa disso. E a acabativa, tem muita gente que inicia um. Inicia, eu vou fazer aquilo. Inicia, eu vou fazer aquilo. Ah, inicia, eu vou ler esse livro. Ah, inicia, eu vou fazer esse curso. Quando que acabou alguma coisa que ele iniciou? As acabativas são importantes, tá? Manutenção técnica da loja virtual. Você é técnico? Faz com quem é. Ah, vou deixar lá, vou abandonar. Causa e efeito. Um departamento de marketing digital, foi feito até dar certo. Vou falar depois isso nas apresentações de marketing digital. Manutenção técnica da loja virtual. É o código da loja virtual. Você abre lá, tem os códigos. Cada loja virtual é feita com um código, que é o cara da área. Entendeu? E se você for querer parar para aprender para fazer curso, você vai parar de fazer o seu negócio para querer se envolver numa coisa. Ah, não, mas é muito caro para fazer isso. Ué, mas espera aí. Caro ou barato? É tudo investimento o seu negócio, para você ter lucro, para receber ligações. Se você não é da área, como que você sabe formar o preço para fazer uma prestação de serviço se você não é da área? É a mesma coisa que falar para o médico que opera a cabeça, o quanto que ele estudou a vida inteira para pilotar e abrir a cabeça do paciente. É a mesma coisa que falar para um cara que tem horas e horas e horas de pilotagem de avião para falar, cara, eu não vou entrar nesse avião, não sei quantas horas esse cara pilotou, se ele é novato ou não. Ah, não, vou fazer um curso para pilotar, porque eu tenho medo que pilotem para mim. Tem uma hora que você tem que aprender a confiar nas pessoas da área, através de indicações. Verifica os projetos, verifica se a pessoa em si atende a tempo, o mercado, os trabalhos realizados, se ele faz apresentações e palestras como essa, se ele não é um profissional picareta, guru picareta, que papagaio de pirata, ouve todo mundo, repete tudo que todo mundo fala e ele sabe fazer, tem formação para aquilo, ou ele vive de ficar repetindo e copiando. Porque quando eu entrego isso para o mercado, vão me copiar, vão fazer melhor que eu, ou pior, ou não vão fazer nada. Mas a questão é, eu estou atuando no meu mercado. Será que esses aventureiros estão? Quantos anos eles têm de mercado? Será que um cara que você está ouvindo, ou uma moça que você está ouvindo, entende de tudo isso que eu estou falando? Parabéns, se entende. O mercado é para todos, não é para só um. Por isso que existem diversos médicos, porque eles têm que estar praticamente fazendo pessoas nascerem e também dando laudo de óbito. Tem pessoas morrendo. Então, eu falo também no marketing digital. Todo mundo, quer vender para todo mundo, quero uma loja virtual para atender todo mundo. Cara, se você é da área de informática, você não vai vender mouse para um médico que quer bisturi, entendeu? Você não vai vender para quem está nascendo agora, e nem vai vender para quem está morrendo agora, e nem vai vender para a pessoa que está no mesmo cenário que está praticamente que você, mas não te encontrou ainda. E se te encontrou, não é o momento dela, às vezes. Ou é o momento pessoal, ou é o momento financeiro dela, ou é o momento dela entender para começar a querer entrar no projeto contigo. Então entra a manutenção técnica da loja virtual, backup, o técnico faz isso. E a falta da manutenção técnica da loja virtual é semelhante a uma residência abandonada.
E aí depois o lojista, o dono do negócio, reclama. Mas ó, como que ele leva a própria casa dele? Os herdeiros abandonaram, a equipe da empresa abandonou o site lá. Ah, não vou investir nisso não. Ué, quer ou não quer estar no mercado? Não cresce porque não sabe fazer, ou fica querendo fazer tanta economia que o pessoal fala, ensino mercado, é aquela economia besta, ou aquela economia porca, vou gastar com isso, qual é o meu retorno? Não vou ter retorno de nada. Ou faz uns anúncios que só faz cosquinha. Ah, eu vou anunciar agora, se eu não vender nada eu paro. Cara, anúncio é imã. E anúncio foi feito para fazer todo mês. Todo mês você toma banho, não toma? Escova dente, não escova? Se alimenta. Toma água. Por que que com a sua loja virtual você vai abandonar? Quantas horas esse mês passado ou essa semana você dedicou para sua loja virtual ou para o seu site institucional? E aí entra aquelas ferramentinhas, né? Ferramenta de 5W2H, o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto. O pessoal já me pergunta o quanto. Só que daí eu já penso em tudo isso. Aí eu falo, será que ele tem as respostas? E aí eu começo a perguntar, e aí começa a ficar um pouco denso para algumas pessoas que não gostam de responder esses cenários, porque às vezes nem na vida delas elas operam assim. Ou operam em demasia e fala, cara, esse cara tá complicando. Ele é muito burocrata. Mas para algumas coisas, alguns cenários, nós temos que diminuir o tecniquez, diminuir a burocracia, mas também tem que saber as respostas. Eu vou comprar uma roupa, eu não vou comprar, vai. Para mim é um tamanho e eu quero uma preferência de estampa e cor. Eu não vou comprar o que eu não quero e que não me serve. E se o vendedor quiser me empurrar uma coisa que não me serve e já me dá o preço, um preço ainda que ele quer vender barato, mas eu vou comprar para jogar no armário, ou dar para alguém, ou doar, tem que comprar uma coisa que me sirva. Prestação de serviço é diferente de prestação de vender produto físico, quantidade, vender pastel. E aí eu falo um pouco das analogias aqui do 5W2H, que eu sempre repito para as pessoas entenderem. O que vamos fazer é a loja virtual? Motivo-benefício. Faturar mais com a loja digital, loja virtual, tanto quanto para aumentar o faturamento igual na loja física. É o job to be done do meu cliente. Responsável, equipe, quem? Quem faz? Não é só eu. Eu preciso também de alguém me dando feedback e fazendo um follow-up, um acompanhamento. Quanto? Custo ou quantidade? Atividades? Qual é o processo de como vai fazer tudo? Ah, você não precisa saber todo o meu operacional, você só sabe que você vai ter uma loja virtual. Quando? Data, cronograma. Onde? Local, departamento. Temos que ter pelo menos isso para entender de projetos, processos, pessoas, tarefas e monitoração. E aí eu falo um pouco mais, dou algumas orientações. O quê? Aumentar, incluir inspeção durante o processo. Quem vai fazer? É o Carlos. Aonde? Na linha 17. Por quê? Diminuir refúgio. Quando? 5 de junho. Como? Aumentar um operador. Quanto? Um salário mais benefícios. Aqui, outro cenário. Reunião de segurança no início do turno. Quem? Larissa. Onde? Unidade de BH. Por quê? Diminuição de acidentes. Quando? 7 de maio. Como? Reunião com o supervisor de segurança. Quanto? 5 minutos iniciais do turno, custo zero. E aí eu apresento de novo, 5W2H, apresento de novo para fixar bem na mente, de novo, e aí eu falo um pouco do Gucci, que o meu professor Fábio Shoas me orientou aí rapidinho de gravidade, urgência e tendência, porque não adianta só saber as perguntinhas e não saber qual que eu tenho que fazer a prioridade, que eu tenho que multiplicar a gravidade, urgência e tendência para saber através da pontuação qual que eu tenho que fazer primeiro. Se eu desse prioridade em enviar molde para jateamento, eu não iria realizar a auditoria de 5S. Então ele me explica lá, GUT, gravidade, urgência e tendência,
Atribua as notas de 1 a 5 para cada tópico. Multiplique o GUT. Quanto maior o resultado, maior a prioridade. E aí, 5 vezes 4 vezes 5. Essa é a minha prioridade. Beleza? Gestão de empresas. Ferramentas das lojas virtuais. Quanto custam as licenças dos materiais da loja virtual? Quanto custa para instalar os materiais para a loja virtual? Mão de obra. Quanto custa para traduzir os materiais da loja virtual se ela permitir o mesmo? Mão de obra. Quanto custa para entender e aprender a pilotar os materiais da loja virtual? Quanto custa para fazer a manutenção dos materiais da loja virtual? Quanto custa para montar o treinamento dos materiais da loja virtual? E você realmente quer e tem tempo para aprender a pilotar os materiais da loja virtual, para administrar por conta própria? É denso tudo isso. Perguntas objetivas, técnicas, mas para quem é da área, entende o que eu estou falando. Quem está querendo ter agora, pelo menos tem que ter noção de mercado quando for fazer cotação com todos os demais fornecedores e verificar se nas cotações eles estão sendo enganados ou não. E por que os motivos de tais valores para um e para outro não. E será que ele te entrega tudo que ele está cobrando de você? Sempre é legal trabalhar e entender de cenários e de valores. Então, o cliente está no ponto A, ele quer uma loja virtual, através da ponte, essa apresentação visual, ele chega na ponte B, é a transformação, é o job to be done, é o quadro na parede que ele não quer saber se eu tenho uma furadeira, um prego, um martelo, ele quer o quadro na parede. Eu já sei, eu vou transformar a vida dele. Ele quer fazer por conta, ele fica lá parado na parte C. Não, agora que eu já suguei ele, agora que eu já aprendi com ele, agora eu vou fuçar o mercado. Mas o cara é da área. O cara já trabalha com tudo isso há tempo. Qual é o tempo, o custo de aprendizagem, até ele aprender a fazer por conta própria? Então, beleza, faça. Cada um tem o seu momento. Só que às vezes o barato sai caro, ou às vezes querer fazer nas coxas, igual muitas pessoas que já quiseram as informações de mim para fazer. Agora eu faço aqui com o meu sobrinho. Aí o sobrinho não é da área. Aí ele, pô, o que, que agora eu faço? Eu falei, ué, deu dor de barriga? Dor de barriga não dá uma só vez. Só que aquela, tem que começar do zero, porque começou errado. Às vezes a pessoa tem orientação, mas ela é tão mão de vaca, ou não sabe, que não sabe, até saber que sabe quando eu dou a informação. Aí ele vai pesquisar com muitos lugares os vários valores. Aí ele entra num cenário de alguma coisa alugada, que lá na frente ele vai ter mais dor de barriga e vai ver quanto que ele se lascou. E cada um é cada um, o mercado tá para todos, né? Aí as pessoas às vezes encontram pessoas sérias, profissionais, competentes, honestas e pessoas desonestas. E aí se lasca. E aí, e aí eu tento me o máximo possível falar, cara, não avisei, não avisei, não avisei. Tipo, eu fico até de fora. Às vezes eu até mando vídeo e falo, assiste aí. Você não tem tempo nem para me assistir, às vezes, 1 hora. Quanto mais, como que eu vou querer te passar um preço nas coxas? Com base em quê? Se você não me deu informação de nada. Conclusão. Agora, para pedir um orçamento de loja virtual, ficou mais claras as informações. Aqui as fontes de pesquisas, tá? Google, Facebook, Sebrae, Senai, Senac, YouTube, Lives, participações em palestras, participações em feiras e eventos, cursos diversos, as empresas que eu atendo, que eu já atendi, mais um pouquinho, contato, minhas formações, meu fotinho aqui numa imersão Google, com um troféuzinho aqui, Google, certo? E meu CNPq tem bastante da minha jornada, meu site também tem bastante, tem muita coisa, tá? E é isso. Espero que tenham gostado.
Deixa eu apresentar aqui no final. Gratidão por terem me ouvido, por você ter me ouvido, ter tido a paciência de entender como que eu posso formar o preço com a sua ajuda. Gratidão e até a próxima.